Olá, então hoje eu queria falar aí sobre esse artigo que eu vi esses dias, que eu achei bastante interessante. Eu tenho visto também aí no dia a dia do consultório surgir cada vez mais casos de mulheres com lesões de estresse da tíbia entre as corredoras. E aí uma dúvida que a gente sempre tem é quando é o momento certo de voltar a correr e quais são os parâmetros importantes a gente avaliar para que tenha aí um tratamento com bastante eficácia. Nesse artigo, então, ele juntou a opinião de 10 especialistas em saúde esportiva, ele incluiu 5 médicos do esporte, 4 fisioterapeutas esportivos e um fisiologista esportivo, todos eles com um histórico de pelo menos 10 anos de experiência, né, tratando tanto atletas de alto rendimento quanto atletas amadores, e muitos deles também especialistas em saúde esportiva feminina. E aí a ideia era entender no dia a dia, na prática desses profissionais, são profissionais lá da Nova Zelândia, um grupo da Nova Zelândia, entender com eles quais são os parâmetros importantes a gente avaliar. Eu achei muito interessante porque conversa muito com as coisas que eu também no dia a dia chamo atenção e quero sempre deixar mais claro para a gente poder ter um tratamento mais eficaz e possível aí com retorno ao esporte da forma mais rápida e mais segura possível que a gente conseguir, né? Então, esses 10 profissionais, eles falaram de 3 grandes temas, né, que são importantes para eles avaliarem, discutirem e se debruçarem do tratamento dessas lesões e também pensando no retorno ao esporte. O primeiro deles aí seria a saúde e bem-estar geral, o segundo, a reabilitação funcional e o terceiro, a cicatrização óssea. Então, dentro de cada grande tema desse, ele vai desmembrar em outros temas menores, falando o que é importante para cada um desses profissionais aí, né, em relação a todos eles, quais são os parâmetros que eles julgam importantes para poder ter um sucesso no tratamento. Quando ele fala aí sobre o grupo de saúde e bem-estar, ele divide em 3 subtemas que, nossa, eu também acho bem interessante e conversa muito com a narrativa que eu tenho durante um papo desse com um atleta que está tratando de uma lesão de estresse da tíbia. Então, o primeiro subtema é entender sobre essa sobrecarga mecânica, né? Então, assim, avaliar alguma mudança na frequência, intensidade, as distâncias, qual que é a prova-alvo dessa atleta, como é que está em relação à periodização, em que fase da periodização para a prova ela está, se é numa fase de aumento de velocidade para melhora do VO2, se é numa fase mais de acúmulo de quilometragem e ganho de resistência. Então, acho que isso é muito importante a gente entender, junto com essa parte de análise da sobrecarga mecânica, que seria uma discussão sobre como é a rotina de treinamento desse atleta. É uma coisa que eu sempre incluo também, que ele menciona no artigo, é entender sobre o calçado, né? A influência que o calçado usado nas corridas e nos treinos podem estar ajudando, contribuindo para essa alteração e essa inflamação óssea. E aí, fazendo um pequeno parêntese aqui, acho que é importante a gente ressaltar a questão dos tênis com placa, que eu já tinha até feito um post anteriormente, em que a gente entende aí que o tênis com placa ele realmente pode ser um fator agravante, ou gerador, às vezes até, de uma lesão de estresse. Uma outra coisa importante é entender sobre desgaste, ou seja, a idade, a vida útil do tênis, um tênis que tem uma vida útil já mais prolongada, que já foi usado por muito tempo, ele pode às vezes favorecer algum tipo de deformidade no solado, e essa deformidade acabar favorecendo sobrecarga em algum ponto ósseo, principalmente na região da tíbia medial, lado interno da tíbia, ali nas partes da canelite. E também entender a quantidade de tênis que o atleta tem. Então, acho que é importante a gente orientar, né, eu sempre pergunto isso, a ter pelo menos mais de um tênis, para que a gente garanta que a cada fim de treino com tênis ele tenha tempo suficiente para que os materiais dos quais ele é feito consigam retomar a forma mais próxima ao original dele, para que no segundo estímulo eu tenha um tênis que continue me ajudando ao máximo na absorção de impacto, transmissão de energia e controle de estabilidade do movimento. Então esse é um primeiro subtema que ele realça e realmente é fundamental a gente entender como que é essa rotina de treinamento. Além dessa parte, pensando aí na rotina de treinamento, outra questão muito importante pensando em saúde e bem-estar é entender a saúde do atleta. Então eu sempre falo para os meus atletas que fratura de estresse é uma lesão relativamente simples da gente tratar.
O difícil na fratura de estresse é não deixá-la voltar. É uma lesão que a gente sabe que tem uma das maiores recorrências em relação às lesões esportivas no esporte de endurance, e que é um grandíssimo fator de risco para você ter uma fratura de estresse na tíbia, já ter tido um episódio anterior. Então, entender sobre a saúde metabólica geral, qualidade do sono, a qualidade alimentar, principalmente quando a gente pensa em mulheres, né, pensar na síndrome da mulher atleta, que hoje a gente chama de REDS, que seria aí essa relativa deficiência energética em relação ao que a atleta consome na tua dieta e o tanto que ela tem de gasto, a gente somando em metabolismo basal com gastos das atividades e treinos do dia a dia. Então, ter esse screening de saúde ele é fundamental, porque eu preciso ajustar alguma alteração de base que vai me permitir ter uma saúde óssea e metabólica geral melhor para se recuperar, quanto também me ajudar aí, um dos parâmetros que me ajudam a evitar que essa paciente volte a ter uma lesão de estresse. E nesse artigo, achei bem interessante que ele salienta e ele reforça muito a importância disso. A gente ter essa avaliação mais sistêmica para não só focar no treino, na lesão ali específica da região, da canela, da tíbia, mas pensar e entender muito bem a saúde geral, porque isso realmente eu tenho visto que é um divisor de águas aí, né? Um game changer quando a gente pensa em tratar a fratura de forma adequada, evitando que ela venha a ter uma recorrência. E o terceiro subgrupo que ele fala, e que também aí é uma coisa que a gente percebe muito no dia a dia, essa grande angústia, ansiedade, que é pensar na saúde psicológica desse atleta, né? Seja amador ou profissional, e que por conta de uma fratura de estresse, muitas vezes você vai ter que restringi-lo da atividade esportiva dele, né? Então, retirar o atleta da corrida, às vezes é importante e é imprescindível, mas a gente tem sempre que lembrar que a saúde do atleta, a saúde mental, ela pode ficar abalada com isso, prejudicando aí o sono, aumentando aí o nível de estresse no dia a dia, que são todos fatores que vão dificultar para a gente ter uma boa cicatrização e uma boa evolução do tratamento. Então, nesse momento em que a gente está pensando em ter que tirar aí a carga axial de um atleta corredor, fundamental, e ele salienta muito bem isso no artigo, e eu achei muito legal, que é uma prática que eu tenho também, a gente, ao invés de retirar totalmente o atleta, a gente fazer um cross-training, né? Uma atividade sem impacto, bicicleta, eu sempre oriento, e natação. Um segundo estágio seria a gente ir para um elíptico, um transporte, para depois pensar numa esteira e depois treino outdoor. Então, esse cross-training com natação e bicicleta, eles me ajudam bastante a manter ainda um bom condicionamento cardiovascular dos atletas, a dar de alguma forma algum estímulo ali de endorfina para que o atleta consiga aceitar esse tempo sem correr e que isso transcorra aí da forma a impactar o mínimo possível na saúde mental dele. Então, essa primeira chave aí de tema, achei bem interessante o artigo salientar, eu super concordo, faço bastante isso na minha rotina, que é pensar na saúde geral do atleta, pensar na saúde mental do atleta e entender como é que é a rotina e a prática de sobrecarga que ele está tendo em relação aos treinos de corrida, os treinos de fortalecimento. Por fim, aí, quando a gente fala sobre a cicatrização óssea, né? Então, ele divide em 3 subgrupos, que eu achei interessantes também, acho que são sempre dúvidas que a gente tem no dia a dia. Foi muito legal ver que isso aí é uma coisa que permeia também as dúvidas e a mente dos colegas que são especialistas com vários anos de experiência aí, tratando os atletas mulheres com esse tipo de lesão, né? Então, ele fala sobre a gente ter uma avaliação criteriosa comparando clínica e alterações radiológicas, sobre como lidar em relação à resolução dos sintomas e como administrar essa sobrecarga, né? A devolver a dar sobrecarga axial para aquela região do corpo. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante e fala realmente de novo aí bastante com a minha prática é essa questão de que a clínica ela é, na evolução do tratamento dessa lesão, uma questão soberana, né? E que a gente aguardar alterações de cicatrização final de imagem, principalmente radiográficas, elas são muito pobres e vão acabar atrasando muito o retorno ao esporte. Então, em relação, ele mostra que não há um consenso
em relação a todos os especialistas ouvidos de que precisa fazer o exame de imagem para liberar o retorno à corrida. Uma boa parte acredita que não é necessário, que a clínica ela é soberana e ela vai ajudar a gente a ditar o retorno à corrida ou não, quando a gente vai discutir isso com toda a equipe multidisciplinar. Tem alguns que acham importante, ele não salienta tão bem em relação a quais exames de imagem são mais importantes, mas aqui, juntando isso com um pouco da minha prática clínica, o que em geral eu faço é uma tomografia próximo de quando a gente está pensando em retornar à corrida, porque a tomografia me ajuda a entender melhor como é que está aquele grau de consolidação óssea em relação à fratura, o edema que tem, se houve algum traço de fratura, alguma desorganização do microtrabeculado, né, da estrutura do osso, a tomografia vai me ajudar a entender bem o quão cicatrizado e como é que está essa maturação desse tecido nessa região. Outros dois testes que me ajudam muito do ponto de vista radiológico é a termografia, né, a termografia por me ajudar a entender ali qual que é a assimetria que eu tenho de temperatura, se eu ainda estou muito mais quente na perna lesionada em relação ao outro, e aí isso me ajuda bastante, porque às vezes o paciente pode não ter mais nenhuma dor, mas uma alteração térmica, uma assimetria muito grande me chama um alerta de que talvez não seja o momento. E própria ultrassonografia também, que ela vai me ajudar a indiretamente ver algumas alterações ali que às vezes a gente consegue encontrar, que mostram aí se eu ainda tenho um processo de inflamação muito acentuado ou não na região, e se eu poderia retomar aí a atividade física com impacto axial, como uma corrida na esteira, um transporte com mais segurança ou não. Em relação à resolução dos sintomas, né? Então isso foi uma outra coisa bem interessante que eu achei, que ele fala no artigo, e que também não há um consenso de que você só possa voltar a ter um estímulo axial quando você tem a resolução total dos sintomas. Quando ele fala resolução total dos sintomas, ele inclui aqui também a palpação, né? É claro que a gente não vai pensar em nenhum retorno à corrida se o paciente está com dor nas atividades diárias, dor para fazer exercício sem uma carga axial, mas uma vez que o paciente já não tenha dor nas atividades diárias, tenha tido uma boa evolução na fisioterapia, com treinos específicos, que a gente vai comentar também, eu concordo que eu não acho necessário estar totalmente resolvida da sensibilidade que fica na região medial da canela, da tíbia, para que volte aí a atividade física com carga axial, que volte a corrida. Então, o que eu percebo é que muitas vezes essa sensibilidade maior, ela pode persistir, mesmo que o osso ele esteja já aguentando aí uma sobrecarga de treino, né? Falo até por experiência própria aqui, fazendo um pequeno parênteses, enquanto estou também em ciclos com volume, principalmente com treinos de maior intensidade, para ganho de velocidade, melhora de VO2, é comum sentir ali um pouco de sensibilidade maior na canela, mas que não, no dia seguinte já está melhor, que não atrapalha meu treino e que não me justifica aí parar a corrida por conta disso. Então, pensando nessa parte de resolução de sintomas, o que o artigo chama a atenção desse consenso formado através da avaliação desses 10 especialistas é de que para alguns é importante estar totalmente assintomático para o retorno, isso incluindo a sensibilidade à palpação óssea, né? E para outros não. E aí, nessa divisão, eu me encaixo muito nesses que percebem que eu não preciso ter totalmente a melhora da dor na palpação para que eu permita ao atleta ir retomando aí gradualmente os treinos de corrida dele. E em relação ao último subgrupo desse tema maior, né, sobre a saúde óssea, a cicatrização óssea, é esse lidar com a sobrecarga axial que a gente vai gerando no atleta. Todos esses 10 especialistas salientam que é bastante importante a gente ter um bom controle nisso, né? Então, assim, importante que o paciente esteja sem dor nenhuma nas atividades de vida diária, subir e descer a escada, ficou muito tempo sentado, vai levantar, andar no dia a dia normalmente. Isso aí precisa, sim, estar totalmente assintomático para a gente começar, a partir dali, evoluir para exercícios em ambiente controlado, como eu falo, né, como a fisioterapia, alguns exercícios com carga axial, que seriam incluir exercícios de pliometria, que são alguns saltos e algumas ativações, para ver se o corpo se adequa e se adapta bem a esse estímulo, e ele respondendo bem a isso, a gente vai evoluindo aí para o primeiro um treino em esteira ou treino em uma superfície mais macia, como grama, terra, para depois ir aumentando a dureza do solo e a instabilidade que ele gera também, para que aí, mantendo a reabilitação, com todo o trabalho de fortalecimento,
os treinos de salto, pliometria, mais esse retorno progressivo, a gente consiga ter um retorno ao esporte aí sem diminuição, vamos dizer assim, dos riscos de ter algum problema e ter que parar novamente. Então, nessa grande chave aí de cicatrização óssea, né, 3 pontos que eu acho realmente muito interessantes de salientar, que são confiar na clínica, ela realmente é soberana em relação aos exames radiológicos, né, pensando em tomo, ressonância, raio-x, ultrassom e termografia. A gente tem, sim, algumas ferramentas que podem nos auxiliar e dar dados mais objetivos que vão ajudar a gente na tomada de decisão. E aí, na minha prática, o que eu incluiria seria a tomografia, o ultrassom e a termografia. Né? De novo, um parêntese aqui, não falo da ressonância, porque a alteração de edema na ressonância ela pode demorar muito mais tempo do que a resolução clínica, então a ressonância realmente não é um exame de acompanhamento desses quadros, mas ele me ajuda no início como diagnóstico apenas. Tá? E, por fim, esse ajuste de sobrecarga, que aqui eles falam no artigo, e eu reforço aqui também, tem que estar muito bem alinhado, e acho que aqui é fundamental a gente ter essa conversa multidisciplinar. Então, o médico está conversando com o fisioterapeuta, está conversando com o treinador, e cada um percebendo como o atleta se comporta quando está com ele, para poder a gente fazer essa progressão de uma forma escalonada e de uma forma a ter maior grau de proteção nesse risco que é o retorno aí à atividade de impacto. O segundo grande grupo que ele fala, né, que ele discute no artigo, é sobre esses testes funcionais e a reabilitação funcional, né? Então, os testes funcionais e a progressão de carga. Acho que isso realmente é uma coisa importante nessa evolução no tratamento. A gente está com isso bem ajustado para que a gente consiga dar proteção ao atleta e estímulos progressivos para que ele se sinta cada vez mais confiante, mais confortável de que está chegando próximo ao momento de retornar ao esporte. Em relação aos testes funcionais, ele fala de uma série de testes, como o double single hop, né, o salto com aterrissagem num dos pés, o agachamento unipodal, né, agachar com um pé só, que ele fala que são testes funcionais importantes que vão ajudar a gente a entender sobre a força e como é que está a biomecânica em relação à força de alguns grupos musculares que são importantes. Ele ressalta aí, é uma coisa que eu também sempre falo para os pacientes, e a gente percebe bastante, que é a importância de fortalecimento de quadril, né, principalmente glúteo médio, para ajudar no controle de valgo dinâmico e absorção de impacto, fortalecimento de musculatura de panturrilha, principalmente solear, que eu considero aí um dos dois músculos, né, os dois músculos mais importantes para o corredor, né, o solear e o glúteo médio, e também o trabalho de fortalecimento da musculatura do pé. Qual que é o objetivo nesses testes funcionais e nesses estímulos funcionais? É a gente garantir ganho de força de forma bastante específica, simulando alguns movimentos da corrida, alguns exercícios específicos, em que eles vão te ajudar tanto a ganhar velocidade de ativação e força nesses músculos que são importantes para ajudar o nosso corpo na absorção de impacto. Quando a gente faz o apoio do pé, primeiro contato do solo durante a corrida, toda essa energia de reação do solo deve ser absorvida pelo nosso corpo. E quando a gente tem musculatura bem fortalecida, ágil, com uma boa velocidade de ativação, a gente consegue distribuir essa energia entre todas as estruturas do sistema músculo-esquelético, não levando a sobrecarga de um deles, o que poderia aí favorecer uma fratura de estresse, um edema ósseo. Então, a importância dos testes funcionais, né, para que esses testes ajudem a gente a entender como é que o corpo do atleta está respondendo àquela carga e também como um sinal de o quão próximo a gente está do retorno à corrida. Né? Então, ele reforça muito essa importância de fortalecimento da musculatura de panturrilha, importância aí fortalecimento da musculatura glútea para melhorar aí a questão do controle, principalmente quando a gente faz agachamento unipodal, né, o controle do tanto que o joelho vai para dentro, a gente chama aí de valgo dinâmico. E que a gente, e ele reforça numa das frases, um dos especialistas, né, que eu achei bem interessante, é que se eu tenho, né, que é isso que eu falei, né, que se eu tenho musculatura fortalecida, com a boa velocidade de ativação, a gente tem todos os agentes no controle da absorção de impacto funcionando de forma adequada, o que aumenta a chance de que cada um assuma a sua função nessa absorção de energia e transmissão de energia como propulsão, diminuindo a chance de sobrecarregar uma estrutura única que poderia levar aí a síndrome de estresse tibial. E em relação à progressão, né,
isso é bem clássico e é bem estabelecido. Eu achei muito legal eles falarem também, eu levo muito para a prática, que eu preciso ter todas as atividades do dia a dia assintomáticas, então o atleta precisa estar caminhando, dirigindo, subindo e descendo escada, andando o que ele precisa no dia a dia para as atividades do dia a dia sem nenhuma dor, para que a gente, a partir daí, vá aumentando a demanda e as sobrecargas axiais. Lembrando que essa sobrecarga progressiva, usando primeiro superfície de terreno mais regular, como a esteira, ou com menor dureza, como grama e terra, para depois ir para o asfalto, para a pista, para terrenos irregulares, para que a gente tenha uma coisa progressiva e o atleta consiga se adaptar a isso. Um dado que eu acho bem interessante, que eu sempre falo para os meus atletas, e que foi interessante ver aqui que é uma constatação mais empírica do que científica, de que esse incremento de 10% de intensidade por semana realmente parece ser um volume que o corpo aguenta bem, mas ele reforça aqui que isso é uma coisa que ele veio ao longo do tempo meio que se estabelecendo através de opiniões de especialistas, mas que a gente não tem nenhum artigo científico que me crave realmente que 10% por semana, com certeza o seu atleta vai se adequar. E aí ele reforça aqui o que ele fala ao longo de todo o artigo, de que é muito importante a gente individualizar para cada um, obviamente entender quais são os fatores que levaram até aquela lesão, o grau da lesão, a resposta do atleta ao tratamento e aos estímulos, para poder entender se para ele essa métrica faz sentido. E de que quando a gente retoma a corrida, primeiro é mais importante a gente ganhar volume, ou seja, primeiro a gente vai pensar em ganhar mais tempo correndo, para depois a gente pensar em incremento de velocidade. Então, primeiro eu quero fazer meu atleta ganhar volume, e aí ele fala um dado que eu achei bem interessante aqui, que eu não tinha, de que a partir do momento que eu adquiri 50% do volume de treino que o atleta tinha antes da lesão, é quando a gente vai começar a pensar em algum incremento de velocidade, com treinos intervalados para ganho de velocidade e para melhora de performance. Então é importante isso aí, de que a gente deve primeiro fazer os testes funcionais, eles vão ajudar a gente como reabilitação e como um sinal do quão preparado aquele atleta está ou não para ir para a carga axial e para a corrida, e fazer essa progressão de uma forma muito individualizada, mas tendo essa ideia de que a gente vai dificultando o retorno aos poucos, ou seja, começando aí com uma superfície mais regular, como a esteira, uma superfície mais macia, como a grama e a terra, para depois ir dificultando nas irregularidades de terreno e no asfalto, na dureza da superfície de contato. E também, primeiro, ganho de volume de treino, mas eu quero que você primeiro fique mais tempo aguentando correr do que pensar em acelerar a tua velocidade muito rápido, porque alguns especialistas aqui comentam, eu achei também bem interessante, de que realmente é muito mais fácil você ter uma sobrecarga óssea e um edema quando você está num quadro de aumentar a velocidade e aumentar a intensidade do treino, do que quando você está numa intensidade mais baixa, mas pensando em aumentar o volume. Então ele fecha o artigo, né, com esse infográfico bem simpático, que tenta juntar aí essa história de como é esse retorno, né, como os especialistas ouvidos por essa equipe de medicina esportiva lá da Nova Zelândia, como eles entendem a complexidade desse retorno ao esporte. Então, mostrando que é importante a gente ter aí na parte de preparação, né, nessa parte roxa em cima do infográfico, parte de preparação para a corrida, a gente ter essa abordagem, de novo, multidisciplinar, em que a gente vai fazer a avaliação dos testes funcionais, avaliar se o atleta está sem dor nas atividades do dia a dia, entender como é que é a rotina e a periodização de treino, para ver pontos que a gente precise conversar aí mais próximo com o treinador em relação aos ajustes de treinamento. Avaliar a parte de saúde geral, importante saber a causa. Fratura de estresse, edema ósseo, ele acontece por um acúmulo de energia além do que o osso aguenta, e isso eu sempre falo pode acontecer porque eu tenho um osso normal submetido a uma energia além do que deveria,
ou tem uma quantidade de energia normal, só que no osso que está metabolicamente pior. E por isso esse screening de saúde geral é fundamental para a gente fazer um tratamento adequado e evitar, de novo, a recorrência. E por último, aí pensando nessa parte psicológica, né? Então acho que isso é uma coisa muito relevante e muito impactante para os atletas. Precisamos estar de olho na questão psicológica de ficar parado da atividade, e aí é importante que a gente entre nisso junto para tentar ver artifícios e ferramentas para poder burlar esse sofrimento, essa angústia que causa por ter saído do esporte, para a gente manter tanto o atleta com bom condicionamento, manter uma boa noite de sono, que é fundamental também, e aí essas alterações psicológicas podem às vezes afetar. Também permitir que a gente tenha uma boa adesão do atleta ao tratamento, que ele entenda que isso faz parte de um processo que vai chegar um momento que ele vai retomar a corrida. Para que depois, quando a gente chega na fase de realmente retornar, a gente precisa fazer, então, um retorno gradual, com treinos começando com corrida e caminhada, de preferência naqueles terrenos mais regulares e mais macios, como eu comentei. Precisa estar mantendo o fortalecimento funcional e pliométrico das musculaturas dos membros inferiores, que são fundamentais para ajudar nessa absorção de impacto. Pensar nessas intervenções em relação à construção óssea, né? Então, ele não comenta muito sobre a parte terapêutica mesmo, mas a gente tem uma série de ferramentas aí que podem nos ajudar a estimular essa recuperação óssea, né? Que estaria entre elas aí a onda de choque, o ajuste metabólico, as infiltrações biológicas. Então, isso tudo entraria aí nesse suporte a uma cicatrização óssea mais efetiva. E tão logo o paciente comece a retomar a corrida dele, uma coisa que ele fala no final que eu acho bem interessante, é que é fazer uma avaliação biomecânica da corrida desse atleta. E aí aqui eu abro uma outra chave, que é fazer uma avaliação biomecânica, muito menos para mudar a corrida desse atleta, mas muito mais para entender como ele corre e aí ver as maiores demandas musculares que eu vou ter na mecânica da corrida desse atleta. 2 parâmetros só que é mais ou menos um consenso do que objetivamente a gente pode pensar em mudar na corrida, que vão diminuir aí essa estresse axial, essa carga na tíbia, seriam a aumentar a cadência. Então, se eu aumento a quantidade de passos que eu dou, isso parece diminuir mesmo a sobrecarga axial e ser benéfico para os pacientes que têm aí um edema ósseo, e diminuir o que ele chama de overstriding, que é diminuir esse movimento final de esticar o joelho e fazer o contato com o solo de uma forma muito abrupta com o calcanhar, porque isso, se a gente pensar até de forma vetores de força da física, isso vai gerar uma reação contrária ao movimento e uma sobrecarga mecânica, às vezes maior ali na região do retropé, que se dissipa ali para a região da tíbia. Então, queria fechar aqui essa discussão, foi um pouco mais longa dessa vez do que das outras, mas é um artigo bem interessante. Eu acho que talvez esse modelo que a gente consiga destrinchar melhor aí um artigo seja mais benéfico, vai trazer mais informação para quem está cuidando de atletas amadores ou de alto rendimento que tem esse tipo de lesão. A ideia aqui é exatamente a gente poder criar uma discussão e ter aí um ponto onde a gente pode disseminar essa informação para que esses atletas sejam melhor cuidados e que o retorno à corrida seja feito da forma mais segura, rápida e eficiente possível. Um abraço. Então, se você gostou desse tipo de discussão, faz um comentário aqui e eu vou tentar sempre trazer esse modelo mais detalhado sobre um artigo para cá, para o canal do YouTube, para a gente poder ter uma discussão um pouco mais aprofundada sobre alguns artigos que eu vi, que me impactaram e que foi legal ler, que eu queria dividir com todo mundo. Valeu, um abraço.